Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus. Eu espero que a palavra de Deus possa lhe abençoar neste dia que nós celebramos a Sagrada Família. Hoje a liturgia quer mostrar para nós a necessidade, ainda mais nos tempos em que nós vivemos, a necessidade de nós, como família, nos inspirarmos na família de Jesus. Maria e José e Jesus, como espelho que revela aquilo que nós devemos ser e onde nós queremos chegar como família. É claro que o evangelho que eu vou trabalhar com você hoje, ele traz outros personagens que também nos ensinam e nos dão sinais de como deve ser a nossa família. E nada melhor do que terminar esse dia, terminar esse ano, porque a liturgia já traz para nós esse Evangelho da Sagrada Família, nos espelhando na Sagrada Família de Nazaré. A palavra de hoje, nós a encontramos em Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: E quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Para tanto, deviam oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Vamos lá. A primeira coisa, a palavra de Deus no Antigo Testamento vai dizer da necessidade de consagrar a Deus todos aqueles que abrissem o ventre. Ou seja, todo primogênito pertencia ao Senhor. Então deveria ser entregue ao Senhor, deveria ser dado ao Senhor. E quando que isso acontecia? 40 dias após o nascimento. 8 dias após o nascimento era a circuncisão do menino. Então, onde a criança recebia o nome, onde ela entrava ali numa aliança com Deus, pelo sinal da circuncisão. Isso para nós é muito importante em Jesus, porque é a primeira vez que Jesus derrama o seu sangue já pela humanidade, com 8 dias de nascimento, no dia da circuncisão. Então, depois, mais alguns dias depois, quando chegava aos 40 dias, vai dizer a palavra, completaram-se os dias para a purificação. 40 dias, então, após o nascimento, era o dia do resgate do primogênito. Então, o que os pais faziam? Os pais levavam a criança, qualquer sacerdote, na cidade em que ele estivesse, não tinha necessidade de ser em Jerusalém, mas como a família de Jesus era uma família piedosa, eles foram até Jerusalém, mas não tinha essa necessidade, poderia ser feito em qualquer cidade. Então, o pai, o que ele fazia? O pai e a mãe levavam a criança para o resgate. Então, tinha todo um rito do casal de rolas, de pombas, para os mais pobres, ofertava-se no lugar da criança. E o sacerdote repetia 3 vezes uma mesma frase, e depois devolvia a criança para os seus pais. Então era o resgate. Como a criança pertencia a Deus, é como se aquela criança fosse ofertada em sacrifício a Deus. Mas como isso não podia acontecer, porque a lei não permitia isso, a própria lei de Deus, então se sacrificava um animal no lugar da criança e a criança era resgatada. Porque toda criança que abrisse o ventre, todo primogênito do sexo masculino pertencia a Deus. Então poderia ser feito, como eu disse, com um sacerdote em qualquer cidade. Agora Lucas vai falar aqui da purificação e apresentação, mas não fala do resgate. É muito interessante. Lucas vai falar, olha, quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então essa purificação era a purificação da mãe, a mãe se purificava. É muito interessante porque existe um rabino chamado Rabi Akiba, ele vai dizer que se só de tocar nos escritos sagrados, os escritos sagrados
torna uma pessoa impura. Vamos entender isso. O que significa? Uma vez que eu toquei, segundo o Rabino, uma vez que eu toquei nos escritos sagrados, porque o que é impureza e a pureza na Bíblia? Não é questão de pecado e de não pecado. Não a pureza na Bíblia é algo que foi separado para Deus. Então isso é puro. O impuro é o quê? Aquilo que não foi destinado para Deus. Então, quando esse rabi diz que ao tocar na Sagrada Escritura ela torna a pessoa impura, significa que uma vez que a pessoa tocou, aquilo que ela tocou é tão santo que ela passou a pertencer a Deus, inteiramente a Deus. Então ela precisa de um rito de purificação para ela poder voltar para a sua vida normal e para que não se torne impura. Ou seja, se ela tocou e se tornou inteira para Deus, se ela volta sem um rito de purificação, ela vai se tornar impura, no sentido como se ela estivesse profanando aquilo que ela era, porque ela tocou naquilo que é santo e a tornou pura. Assim aconteceu com a Virgem Maria. O nascimento e a encarnação de Jesus a tornou totalmente, inteiramente para Deus, como se ela tivesse sido inteiramente separada para Deus. É como um cálice que o sacerdote na igreja, ele consagra aquele cálice para o serviço do altar, para o culto. Se aquele cálice for usado para outro fim, que não seja o fim da consagração, aquele cálice, então, ele é profanado. Então, quando esse rabi diz que ao tocar a Sagrada Escritura, ou seja, eu me tornei inteiramente para Deus. E se eu fizer outra coisa a não ser inteiramente para Deus nesse momento, é como se eu estivesse sendo profanado. Então, eu preciso de um rito para voltar para a minha vida normal, para não me tornar, então, impuro. O nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, tornou a Virgem Maria completamente só de Deus e só para Deus. Então, para que ela pudesse voltar para o seio da comunidade, voltar para a sua família, voltar estando em Deus, mas estando também no mundo, que era no mundo no bom sentido, não no mundo do pecado, mas na sua vida cotidiana, então ela precisou passar por esse rito de purificação. Não que ela estivesse impura, mas para que ela pudesse voltar para a sua vida comum. Então esse era o rito de purificação. E é o que está na lei, o que era prescrito, era a purificação e o resgate da criança. Segundo o Papa Bento vai dizer o seguinte, que se São Lucas só falou da purificação e falou da apresentação, a apresentação não era nem prescrita pela lei. O que era essa apresentação? Apresentava-se a criança para o sacerdote numa bandeja de ouro, a criança era apresentada para Deus. Mas isso não estava prescrito no rito. O que estava no rito era a purificação e o resgate da criança, o Goel, o resgatador. Então a criança precisava ser resgatada para poder viver com a sua família. Senão ela deveria ser deixada no templo, como nós vemos com Samuel, deixada no templo para viver inteiramente ali só para Deus. Então, segundo o Papa Bento, o Evangelho de Lucas não fala do resgate. Se não fala do resgate, segundo o Papa Bento, São Lucas quer revelar que o menino não foi resgatado, e sim entregue ao templo pessoalmente a Deus. Por que São Lucas não fala do resgate, que o menino não foi resgatado, mas apenas da apresentação, como se o menino tivesse sido deixado no templo, como foi Samuel, inteiramente dado a Deus e não foi resgatado. Segundo o Papa Bento, vai dizer que São Lucas não fala do resgate porque Jesus é o grande resgatador. Então ninguém pode resgatá-lo. Ele é o grande resgatador. Ele é aquele que derrama o seu sangue, porque a própria palavra Goel, isso está no hebraico, que é o resgatador, mas no grego se diz a ágora, ou seja, a praça. Nós éramos escravos em praça pública. Por causa do pecado, o diabo nos escravizou, nos colocou na ágora, na praça pública para nos vender, e Jesus, que é o grande resgatador, ele veio e pagou o preço com o seu próprio sangue para nos tirar da praça pública e nos devolver para o seu Pai. Então Jesus não é resgatado, ele é o resgatador, ele é aquele que nos tira da praça pública. Então o Papa Bento vai dizer que Lucas falou da apresentação, como se o menino tivesse sido deixado no templo só para Deus, e não fala de resgate. E o interessante é que no termo grego usado aqui por Lucas, quando ele vai falar assim,
levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo. Geralmente se leva, como eu disse, para qualquer sacerdote, para que o menino seja resgatado. São Lucas vai falar de uma apresentação. O termo apresentação aqui usado no grego, ele significa oferecer. Então, ou seja, levar o menino a Jerusalém para oferecê-lo ao Senhor. Só que o mais interessante é que esse mesmo termo em grego, oferecer, ou apresentá-lo, que está aqui na nossa tradução em português, ele é um termo aplicado aos sacrifícios do templo. É como se São Lucas estivesse dizendo que o menino ele foi oferecido no templo em sacrifício. Jesus poderia ter sido resgatado por qualquer sacerdote em qualquer cidade. Por que José e Maria vão até o templo de Jerusalém para oferecer o menino? Acabei de explicar que essa palavra oferecer, apresentar, é a mesma coisa, é o mesmo termo usado nos sacrifícios no templo. Então, ou seja, eles o levaram para oferecer, prefigurando já quando Jesus seria sacrificado como cordeiro. Por isso que naquela expulsão, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, expulsa os animais do templo, Jesus na verdade está dizendo, nós não precisamos mais desses animais para o sacrifício, porque eu sou o cordeiro que será sacrificado no lugar dos homens para resgatar a humanidade. Olha que beleza! Então Jesus é o nosso resgatador. São Lucas usa o termo oferecer, que é usado para o sacrifício no templo. Então Jesus já foi, essa ida de José e Maria profeticamente ao templo é para dizer, ele será oferecido como cordeiro, aqui é oferecido em sacrifício, ele vem ao templo para ser oferecido ao Pai em sacrifício pela humanidade. Essa que deveria ter sido só uma introdução, e eu acabei aprofundando nisso, mas eu gostaria de falar de Simeão, e de Ana. Olha o que diz a palavra aqui no versículo 25. Ora, em Jerusalém havia um homem piedoso e justo, chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação divina que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para cumprirem as disposições da lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixas teu servo ir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe ficavam admirados com aquilo que dizia do menino. Simeão os abençoou e disse também a Maria, este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. E a ti uma espada traspassará a tua alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. A palavra Simeão, como a de Simão, significa aquele que escuta. No hebraico, aquele que obedece. A palavra de Deus vai dizer que esse homem era justo. O que é o justo na Sagrada Escritura? Aquele que é o tzadik em hebraico. É aquele que vive a palavra de Deus de A a Z. Aquele que obedece a palavra, aquele que vive na palavra e vive da palavra de Deus, de Aleph a Tav, de A a Z. Vive, ele está no meio, ele vive dentro da palavra, vive da palavra, vive na palavra. Toda a sua vida é pautada pela palavra de Deus. Então, Simeão é um homem justo. Depois, a palavra de Deus vai dizer, olha o que diz aqui o texto bíblico. Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso. O que é o piedoso? É aquele que vive em intimidade com Deus, aquele que é inteiramente aberto a Deus. Então, Simeão é um homem aberto a Deus, íntimo de Deus e justo, que vive a palavra de Deus. É um homem que a palavra de Deus vai dizer que esperava a consolação de Israel. O que é esperar a consolação de Israel? É aquele que guarda, ou seja, ele aguarda aquele que há de vir, o Consolador. Então ele espera a consolação, ele é uma prefiguração de toda a igreja que espera o Consolador. Quem é o Consolador? É o próprio Jesus, sim, mas o Espírito Santo também é o Consolador. Por esperar, aguardar, ele se torna então um homem
espiritual. O Espírito Santo estava com ele, diz o versículo 25. Olha, o Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação. Então, por ser um homem justo, que vive a palavra, por ser um homem de intimidade com Deus, é um homem que esperava o Consolador. Por isso que ele é um exemplo. Hoje, no dia da Sagrada Família, se todos os homens se espelhassem em Simeão, as famílias seriam transformadas. Se os pais de família hoje são chamados a isso, claro, como José, porque José também era um homem justo. José também era um homem piedoso, porque ele era um homem de intimidade com Deus. Na sua casa vivia o próprio Jesus. Então, Simeão é justo, Simeão espera o Consolador. É isso que nós vemos aqui na palavra de Deus. E o versículo 28 diz: Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: o homem que toma os meninos nos braços é aquele que toma posse da salvação, abraça a graça de Deus que veio até ele. Então, quando Simeão toma o menino nos seus braços, ele está abraçando o próprio Jesus. Hoje, no dia da Sagrada Família, todas as famílias, através de você, homem, é chamado a ser um homem justo, piedoso, aquele que espera o Consolador e mais, aquele que toma a salvação da sua casa nos seus próprios braços, que é o próprio Jesus. O versículo 29 a 32, quando ele diz: agora deixai o teu servo ir em paz, ele representa a esperança de Israel. Qual que era a esperança de Israel? Quando Simeão diz: deixai agora vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, até então o templo de Jerusalém estava vazio, o Santo dos Santos estava vazio, o templo estava vazio da glória de Deus, porque a Arca da Aliança, sobre a qual Deus colocava os seus pés, não existia mais, ela havia sido roubada e já não se sabe onde ela está. Então o templo estava vazio. Qual que era a esperança de Israel? Que a glória de Deus voltasse para o templo, que Deus se manifestasse de novo no templo através da Arca da Aliança. Quando esse velho Simeão, ele viu chegando no templo a nova arca, que é a Virgem Maria, carregada por José, e sobre ela a Sheriná de Deus, a glória de Deus, que é o próprio Jesus nos seus braços, ele disse: agora eu posso morrer em paz, porque eu vi aquilo que Israel espera, a glória de Deus voltando para o templo. Ele viu a nova Arca da Aliança carregada por José e com a glória de Deus, que é o próprio Jesus, sobre ela. Então agora ele pode morrer em paz, porque ele viu, ele esperou o Consolador e o Consolador chegou no templo de Jerusalém. Então ele representa, Simeão representa aqui o homem consolado por Deus. Quando que o homem é consolado por Deus? Quando o templo enche da glória de Deus. Então, o templo, o mundo se encheu da glória de Deus quando Jesus veio até nós. E hoje, no dia da Sagrada Família, o Senhor está dizendo para nós que da mesma forma que a Arca da Aliança entrou de novo no templo, em Maria, com ela a glória de Deus, que é Jesus, carregado por São José, é essa glória que Deus quer colocar nas famílias. Que todo homem seja como Simeão, porque Simeão é como José. E que toda mulher que seja como Maria, a exemplo também dessa mulher que nós vamos ver, chamada Ana. Olha o que diz o versículo 37. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era de idade avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos, não saía do templo, dia e noite servia a Deus com jejuns e orações. Ana não saía do templo. Ela é a mulher que vive aos pés de Deus, piedosa, porque vive aos pés de Deus. O templo era sua casa, por isso ela não saía do próprio templo. Ela representa a própria vida espiritual da casa que passa pela mulher. Na cultura judaica, a vida espiritual, a mulher é aquela que atrai a vida espiritual para a sua casa, para a sua família. Ana está aqui para atrair a glória de Deus para o templo, para a sua casa, porque também a vida espiritual passa aí, como na cultura judaica, pela mulher.
E ao mesmo tempo, olha o que diz o versículo 38. Naquela hora, Ana chegou e se pôs a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém, a primeira anunciadora de Jesus Cristo. Então, ela é a primeira que vai anunciar que Jesus veio para libertar o povo de Deus, a libertação de Jerusalém. Anuncia, então nós vemos aqui a mulher, né, que anuncia o nascimento e as outras que vão anunciar a sua ressurreição, para dizer que pela mulher acontece, a graça de Deus é atraída, a graça de Deus, a vida espiritual é atraída numa casa, numa família, mas pela mulher também houve o primeiro anúncio e também o anúncio da ressurreição. Porque da mesma forma que a mulher, ela recebe em seus braços, quando ela dá à luz, ela recebe nos seus braços a criança, a mulher, ela é aquela que deve anunciar, ela recebe nos seus braços a criança para dizer e ela que anuncia que uma vida nova nasceu. Na ressurreição, quando são as primeiras a anunciarem a ressurreição, é para dizer que elas vieram também para anunciar a vida nova, a nova vida que Deus quer dar ao seu povo através de Jesus Cristo. E interessante que ela começa a anunciar para todos. E eu termino falando da idade dela, 84 anos. 84 anos nós temos 12 vezes 7 dá 84, ou seja, o anúncio dela é para o povo de Israel, representado pelo número 12, e para todos os pagãos, para todas as nações, representadas aí pelo número 7. Então ela é a primeira anunciadora e a mulher também, as mulheres anunciarão a ressurreição de Jesus. A família, com isso nós vemos, a mulher deve se espelhar na Virgem Maria, claro, mas nessa mulher piedosa, de jejum, de oração e anunciadora. Da mesma forma que ela anunciou a libertação de Jerusalém, a mulher é aquela também na sua casa que anuncia na sua família a libertação dada, o resgate feito por Jesus na vida dos homens. Que neste dia da Sagrada Família, o Senhor lhe dê a você, pai, a você, mãe, a graça de serem como Simeão, como José, como Ana e como Maria, as mulheres que atraem a graça de Deus e os homens piedosos e justos que carregam em si a própria glória de Deus. Que o Senhor lhe abençoe, Pai, e o Filho e Espírito Santo.